Então, olá Floripa, olá Brasil, olá Mundo, eu estou aqui André Patunas, esse é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para nos falar hoje sobre um tema que é, como é que se diz, é mais do que moderno, cotidiano, é um tema de sempre, vamos dizer assim, porque é uma atribuição do ser humano que eu não sei de onde surgiu. É quase arroz com feijão, todo mundo experimenta às vezes quase todo dia. Perfeitamente, olha só, arroz com feijão experimenta quase todo dia, é uma verdade. Mas hoje nós vamos falar sobre inimizade. Inimizade, nossa, quem já não teve inimizade com alguém? Mas antes disso aqui, né, eu quero chamar a atenção porque é bem inerente aqui ao tema que nós vamos tratar hoje. Nós estamos gravando esse programa no dia posterior ao incêndio da Catedral de Notre Dame lá em Paris. E eu leio hoje, menos 24 horas depois, nós estamos gravando aqui à tarde, aconteceu ontem à noite lá no horário de Paris, 5 horas para frente. Hoje, menos de 12 horas depois, menos de 24 horas depois, já antes de começarmos essa gravação, já se mobilizou quase 600 milhões de euros de doações. 600 milhões de euros dá até o momento cerca de 2 bilhões e meio de doações de duas famílias ricas, mais um monte de gente, para a restauração deste templo chamado Notre Dame. E eu, hoje ainda coloquei nas redes, atitude louvável, muito bacana, mas por que não se faz isso também para erradicar a fome no planeta? Todo mundo sabe a resposta, não vai ser eu que vou dar, né? Então isso é que faz com que fomente-se, porque tem gente que entende, tem gente que não entende, e aí começam a surgir essas questões de inimizades, né? Atitudes dessa forma, por que ajuda um, não ajuda outro? Por que socorre um, não socorre outro? Por que se ajudou esse, mas não se negou aquele? E começa essa coisa tão nefasta chamada inimizade, né? Então, antes de mais nada, como é que você está, Jorge? Tudo bem? Hein? Joia, né? Tá bem, né? Cento e tantos % o tempo inteiro. Ótimo isso aqui. Cento e tantos? Existe ali em cima de 100? Aham. 100 é para fraco. Então tá bom. Tá aqui, 100% é para humano. Como nós não somos mais, então né? Tá. Então nós todos, de maneira geral, eu, você, nós todos, né? A gente já passou a fase de humano, agora a gente já está se encaminhando para outra fase. Então. Aí, como a gente passou a fase de humano, a gente não obedece mais só as 4 direções, nem a tridimensionalidade, daí a gente pode fazer o que bem entender nesse universo. Né? É verdade. Conforme a gente vai abrindo os olhos, né? Abrindo os olhos é um jeito figurativo de dizer, né? Porque você expande a sua visão, além dessa... Tem um sentido figurado e tem um sentido literal, porque a iniciação, o adeptado, ele te dá a visão, porque hoje a gente tem a visão só do sistema visual, né? Sim. Que é olho, inervação e a tradução primária da mente. A visão mesmo, né, é como tinha um desenho que dizia assim, dê-me a visão além do alcance, né? Sim, lembra. Então, essa que é a visão, né? E aí, a iniciação, o caminho do adeptado, ele te devolve a visão, porque hoje, na prática, todos nós somos não videntes, né? Porque eu estava até comentando com o Poo, né? Que você sabe quem é, né? O nosso irmão aqui, o Poo. João Henrique Poo. Comentei com ele que, recentemente, eu sonho quase sempre agora com mais lucidez, né? E uma noite dessas daqui, rapaz, eu dentro do sonho, sei lá o que era, entre aspas, não vamos entrar na questão. Naquele estado que eu estava, eu dizia para mim mesmo assim, nossa, mas como isso é real? Como isso é real? Dentro daquele estado, eu, naquele estado, falando, isso aqui é muito real, sabe? Ele até me chamou a atenção para tentar controlar essa questão, né? Quando eu próprio disse isso, para poder ver essa realidade que eu achava que era muito real, né? E que podia...
É que assim, é como se a gente tivesse nomeado um embaixador, né? E a gente tivesse delegado para esse embaixador a plenipotência, né? E a exclusividade de definir o que é real ou não. E esse embaixador, que daí todos nós nomeamos hoje, é a mente concreta. Deve ser. Então, tudo que a mente concreta diz que não é real, não é. Só que daí ela só entende o que é concretamente concreta, o campo, o mundo, a capacidade de interação da mente concreta é o estado de vigília. Acabou o estado de vigília, dali para frente, tudo mais é novidade, é desconhecido. Né? E para manter o seu poder de designador de realidade, fica lá no controle, ela cerceia, desqualifica, faz esquecer. Uma exclamação. Então, a mente concreta, sim, ela tem um grande temor do abstrato. Né? Por quê? Porque o abstrato implica em autotransformação do concreto. Sim. É por isso que quando a gente tem um sonho, deve você ver, você falou sobre o sonho, e aí você mesmo já coloca, mas caso seja realidade, daí você vai contar uma coisa que está acima da mente concreta, e a própria mente concreta se é senhora da conversa e emite um conceito dizendo, caso seja realidade. Não é realidade. Todo sonho é tão matéria quanto a vigília, só que acontece em um estado diferente de consciência. Mas muito legal. Então isso que você falou da expansão, eu só fiz esse à parte para mostrar que realmente vai chegar uma hora, se é que vai chegar, sei lá, não importa, que aí você já não vai ficar com esses conflitos, será que eu tô, não tô, e não sei o que lá. Você já tem uma visão ampliada e você já sabe que não importa que lugar que você está, você está. É que assim, é muito interessante se usar a expressão vai chegar a hora, porque a gente pensa que a hora, que o tempo, ele é uma coisa linear, né? Sim. Mas só que daí o tempo ele é n-dimensional, ele só é linear também para a matéria. O único medidor linear de tempo que existe é a mente concreta. Fora disso, todo o tempo ele já não é mais numa linearidade, ele é de fora para dentro, de dentro para fora, ou de um ponto para o todo, né? Então, o chegar ao tempo, na verdade, já chegou o tempo. Quem enfileira essa realidade para que aconteça aos poucos é a mente concreta por conta da sua limitação, porque ela não consegue conceber esse universo que existe hoje, esse tempo que existe hoje, essa realidade que existe hoje. Então, ela vai e até é como assim, tem muita gente falando com você, daí você diz, não, calma, um cada vez. A mente concreta faz isso. Não, calma. Né? E aí ela só vai aceitando, né, chamar a ficha daquele que tem uma coisa compreensível. Ela enfileira e não. Isso é presente, passado, futuro, é assim que eu controlo, isso não é verdade, isso é real, isso é um sonho muito louco, isso aqui é fantasia, vai deixando de lado e na verdade tudo aquilo é ultra real, só que é ultra real acima da compreensão dela. Mas a partir do momento que você começa a ter domínio sobre isso, fica muito mais fácil, né? Lógico, é que daí quando você começa a ter domínio, e aí isso vem através do estudo da meditação, da iniciação, aí então a mente concreta ela começa a ficar, porque sabe que mente concreta e mente abstrata são uma coisa só, né? Deveriam ser uma coisa só. No momento atual, então, está separado. Mente concreta foi aprisionada pelo astral, formando o conceito de alma, e a mente abstrata faz parte do espírito que é Timã, Buddha e Manas. Mas, na verdade, a mente ela é uma só, a Mahat, que é a mente universal. Na medida em que daí o conhecimento vai estabelecendo essa tessitura entre o concreto e o abstrato, o concreto ele já não é mais como ele era. Aí ele adquire a visão de tudo, percepção de tudo, Sim. compreensão de tudo. Por quê? Porque ele, na verdade, está misturado no abstrato, e em estando misturado no abstrato, ele é tudo, sabe tudo, vê tudo. Legal, bem isso. E o nosso tema de hoje? O que você me diz? Inimizade. Qual de nós não experienciou isso aí, né? Então, primeiro, boa noite, né? A todos. É muito bom estar aqui de novo, obrigado. E aí, para quem vai ver a gente pela primeira vez, meu nome é Jorge Antônio Ouro. Isso, que já reclamaram, né? Que você não se meu nome identifica. é Jorge Antônio Ouro e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né? É a Augusta e Soberana Ordem do Santo Grau, que tem por objetivo, pura e simplesmente, preparar a ambiência da humanidade para a manifestação integral do Avatar Maitreya. É isso que a Eubiose e a USG fazem, né? E é nisso que a gente está empenhado. Eu, você, nós todos, né? Sobre a questão da inimizade, eu acho assim,
se na nossa conversa de hoje as pessoas compreenderem como é que funciona a inimizade, a gente vai estar dando assim um grande apanágio para as dores das pessoas, das dores de maneira geral. Assim espero. Assim espero também. Funciona assim, quer ver, grego? É uma coisa muito fantástica. Fantástica coisa toda, nada, é complicado. Essa coisa toda é uma coisa muito fantástica. Né? Não é fácil não. Então funciona assim, quer ver? Bom, primeiro, a inimizade, do ponto de vista etimológico, né? A qualidade, ou sempre o dade em português, né? Ou na língua hispana, é qualidade de. Então, a inimizade é a qualidade daquele que não é amigo. Sim, o in, né? O negativo, a negação. O dade, né? O in é a negação, o dade é a qualidade e a amizade. A amizade, a raiz da amizade é amor, né? Então, vem do ama, que é do proto-indo-europeu, que daí deu todos os derivados de amor em quase todos os idiomas. Então, inimizade é a qualidade daquilo que não é alguma coisa, a qualidade Sim. daquilo que não é amigo. Com relação à amizade, primeira coisa, tem um aspecto interessante que gostaria de colocar, que assim, às vezes a gente tem irmãos, né, e familiares de karma, né? Então todo irmão, toda família, ele é de karma, você não escolhe, aquilo faz parte do legado. Então, tipo assim, você vai existir, então isso aqui é parte do processo, se vira aí, né, e vai interagir com o teu irmão, tua irmã, tua família da melhor maneira possível, ou da maneira que tuas danos e escândalos assim o permitirem, né? Então o irmão, ele é um elo de karma. E o amigo é o irmão de livre-arbítrio, né? Porque você escolhe quem você quer elencar como amigo, né? Você escolhe a quem você quer, com quem você quer estabelecer um laço de amizade. Sim. E aí tem uma coisa também muito interessante, que assim, você usa o livre-arbítrio para definir quem é teu amigo, né? E aí cultuar, cultivar essa amizade. E aí essa amizade, ela se torna densa e se torna um laço kármico. Então ela não é kármica, né? Ela é uma ação de livre-arbítrio e se torna uma ligação que, na maior parte das vezes, segue por alguns trabalhos conjuntos mais à frente. Se isso tudo aí for verdadeiro, esse negócio do karma... Se não fosse verdadeiro, eu não te contava, não. Eu sei que você não me contava, mas você vai entender o que eu quero perguntar. A questão do kármico, né? O meu irmão, porque a família, que já falou aqui uma série de vezes, não é só nós que falamos aqui, outras filosofias falam a mesma coisa, mas eu acho isso aqui, o termo não é apropriado, não seria uma sacanagem, vamos dizer, mas uma coisa que por isso que cria raízes cada vez mais profundas, aquela questão que eu não acredito em absoluto, que é a questão de um tal de pecado original, né? Mas não existe. Mas claro que não existe. Mas aí depois você fala, aí a gente fica falando, muita gente fala que isso aqui é porque é fruto, eu vim porque eu venho da mesma família, porque tal. Não, mas é que isso aí é uma coisa muito mais simples, né? E não tem a ver com a divindade. É um mero processo de busca de equilíbrio. Tem que ver que o universo inteiro ele funciona como unidades autônomas, né? Que é o que se chama de lei, né? Sim. E aí a lei, ela tende ao equilíbrio. E como só eu sei, né, o que eu produzi, é como, por exemplo, assim, a mãe vai estar gerando a criança, né? Aí ela recebe prana e recebe a vitalidade, e aí então ela tem as diretivas, né? A parte dos moldes que o pai deu e a parte de criação dos moldes que a mãe deu. E em potencial dela recebe o prana, né? E aí pelo cordão umbilical isso é passado para Kundalini Shakti, que Kundalini é para isso. Kundalini é o que dá forma, não tem nada a ver com o que se pensa hoje, né? Então aí Kundalini Shakti vai dar a forma daquele que está sendo gerado. E como é que dá a forma? Aquilo que está chegando vai pegar e vai atrair grandes conglomerados de matérias afins.
não é? A partir de uma unidade só. E aí essa matéria afim é aquilo que tende ao equilíbrio. Então, essa atração, esse redemoinho, né, vai atrair baseado no que o pai é, no que a mãe é, no como a mãe está, como o pai está, e o entorno, as ideias, as emoções da mãe, e aí isso vai e atrai a matéria para formar. Então daí, como é que daí vai então formar as nidanas e escanas daquela unidade existencial? Esse é bom ou é ruim? É certo e errado? Não é nem bom nem ruim, é certo e errado. É o que é, por quê? Porque é uma tendência ao equilíbrio. Só isso, mais nada. Porque eu fiz essa pergunta porque a maioria das origens das inimizades, ela é do seio familiar. Inimizade entre irmãos, que é uma coisa... É que quando envolve a família, daí já tem, assim, é como se fosse uma continuidade. É que quando envolve a família, você já tem uma nidana, você tem uma tendência a desenvolver, então é como se você já começasse a correr a certa velocidade. É diferente de você daí ter um atrito qualquer no trabalho, no trânsito, ou na rua, ou qualquer pessoa assim, ou na mídia social. Sim, claro, e você não pode desenvolveu ser uma... Né? Uma inimizade, uma antipatia, qualquer coisa. Lógico que sim, você vai desenvolver uma inimizade com alguém, sempre baseado nos sírimes sibílicos dos congregantes. Assim, são semelhantes a alguma coisa, mas já para tentar explicar como funciona. Mas quando envolve a questão daí de família, então daí já é como se fosse assim, nas questões de família, as nidanas fazem com que a paciência seja menor. Sabe? Em que o quão paciente eu sou para resolver essa questão aqui por conta de já haver um resíduo, é muito menos paciente do que eu seria se vou conversar com alguém. A gente tem uma opinião contrária. Né? Então, a minha paciência para conversar com alguém... Sim, entendo perfeitamente, claro. É diferente de eu conversar com alguém... É maior. É como se a diferença de uma amizade que começa do zero, pura, íntegra, límpida, né, salutar, verdadeira, e uma amizade que foi construída a duras provas com alguém que já foi teu inimigo. Então ela é muito mais frágil, muito mais tênue, ela tende a se romper muito mais rapidamente. Com as tendências, né? Lógico, então na questão de família se aplica isso, né? Por isso que as discussões, quando acontecem, né, não é que todo mundo briga em família, mas quando acontecem, as discussões, discordâncias, elas sempre são muito mais intensas, sempre são mais doídas. Por quê? Porque já tem todo um laço. Eu quis falar sobre isso porque a inimizade tem diversas origens, não é uma coisa só. E ela tem, e são, como é que se diz? São entendimentos diferentes também, né? O que você foi feliz em dizer. Tem esses laços que você falou nos familiares, as coisas que acontecem externamente no nosso dia a dia é outro tipo de inimizade que se faz. Uhum. Então, quer dizer, a gente tem que abordar de todas as formas para a gente entender o que é esse processo da tal inimizade, da falta de amizade, dessa coisa que a gente fica carregando por aí, né, e não nos faz bem em hipótese alguma. Você falou exatamente a palavra que eu estava esperando você falar para continuar. Qual é? Carregando. Carregando, né? Então, e essa é a chave para a compreensão não só da inimizade, da amizade, do amor, da empatia, da antipatia, do ódio, qualquer coisa, né? Essa é a palavra-chave. Então, né, agora vamos desenvolver. Vamos lá. Já que você chegou no ponto da palavra, então agora vamos desenvolver. Uma coisa que a gente tem que compreender, né, é que, e a gente tem abordado isso nas últimas conversas. Não, antes, com relação à última conversa, eu queria dizer uma coisa. Nós conversamos outro dia sobre santos, né? Santidade. Santidade, né? isso. Assim, e daí, eu depois, quando saí daqui daí no elevador, estava pensando, e é bom porque eu pensei no elevador e agora voltou. Pô, tu tá bom. Que todo o assunto dura até chegar. É que daí, assim, uma recomendação, e o porquê que essa questão do santo é uma questão complexa, é porque, assim, mesmo se a pessoa em vida ela é santa, ou é a santidade, isso aplicando-se aos santos humanos, não aos santos, assim, seres de outra estirpe, né? Sim. Mas, assim, o homem que se torna um santo segundo as crenças das religiões, né? É que daí a humanidade ou as pessoas, nesse afã de pedir e gostar e adorar e depender dessas coisas assim,
daí torna o santo mais humano em morte do que ele era em vida. Sim. Né? Aí é como se fosse uma dessantificação, porque ele era um santo com um outro padrão de comportamento, vamos supor, né? E aí depois de morto começa a ser venerado, ele começa a se transformar só no conjunto de pedidos e amores e desamores e desejos de todos. E daí ele passa a ser menos santo do que era em vida e mais humanizado do que era em vida. Isso descaracteriza, né? É. Bom, fechando os parênteses. Fechou. Então, com relação aos desejos de maneira geral, ou a prática do que seria a teurgia, que é a criação, né, de desejos, emoções, conhecimentos, pensamentos, essa coisa assim toda. Então, a gente tem abordado em algumas conversas aquela expressão que diz que não existe vazio, né, nenacum vácuo, né? Então, de você até alguma coisa, ou a matéria nesse entorno, ou não tem nem a coisa e nem como chegar na coisa em si. Isso vale para qualquer uma atividade, por assim que daí você controle o entorno, controle os devas, controle os elementais, para produzir assim coisas que são encaradas como mágica, né? Essas coisas assim, independente de qual seja. Da mesma forma, então você está aqui, tem a força que você vai comandar, entre você e a força tem uma matéria, você cria o código de linguagem, esse código de linguagem chega na força, né, ela se desloca na matéria, vem e realiza a coisa para as pessoas verem. Né? Isso é o mistério. Com relação então à amizade, à inimizade, ao amor, ao ódio, empatia, simpatia, antipatia, essas coisas assim, é exatamente a mesma coisa. Então, entre eu e o objeto pelo qual eu desenvolvo isso, então, vamos supor, eu tenho antipatia por alguém, né? E a antipatia, ela é uma coisa séria, porque a antipatia, ela é como se fosse uma sementeira de ódio. Sementeira, assim, uma estufa, onde é que você bota aquelas sementinhas Sim. e cuida para crescer bem. Então, a antipatia é a sementeira do ódio. Né? Porque através da antipatia cristalizada, né, é que se cria ambiência para que o ódio floresça. Ele floresce, se entrelaça com o símile, né, e aí cria um conglomerado que vai inclusive gerar karma e alterar o destino da pessoa. Então, entre você e aquele que você tem inimizade, ou entre você e aquele que você tem amor, não tem uma distância, é uma matéria diferente com relação àquilo. Deixa eu fazer só um comentário, você não vai perder o fio da meada, né? Tá. Pode. Uhum. É interessante porque apareceu aqui, se apresentou, era para desenrolar mesmo. Eu não tenho inimigos, eu não tenho muitos inimigos que eu digo na questão inimizade. Assim, né? Tem gente que eu me desentendi, que eu não sou mais amigo, mas o interessante é que com essas pessoas, são, não sei se mais especificamente uma, vou denominar uma só, né? Todas as vezes que eu sonho com esta pessoa, eu não sou inimigo dela. Como é que você vê essa questão assim? Somos inimigos em termos assim, nos desentendemos e tudo isso aqui e tal, mas em todo o sonho que eu não tenho nenhum momento belicoso, nem de tal, e somos podemos dizer que é uma boa colocação e dá para colocar uma explicação que pode ser útil para as pessoas. Que aí poderia ser diferente, né? Os tais elementais aí, não sei o que, eles podiam estar infernizando ali, né? Alimentando, jogando assim, mais. Você já ouviu a expressão espírito armado, né? Quando Sim, a isso, as pessoas falam assim, espírito armado sem saber que na verdade não existe, porque jamais um espírito vai andar armado, né? Não existe isso. Mas é para denominar uma alma mais densa que anda sempre vendo no outro um inimigo ou uma potencial ameaça, né? E toda arma ela é pesada. Com certeza. Tanto a arma física, quanto a arma vital, quanto a arma astral, quanto a arma mental, ela tem um peso e ela sempre vai se situar na parte mais densa do plano que lhe dá origem. Toda arma vai se situar ali, não é? Tanto é que para você usar arma contra alguém, você tem que descer no nível daquele. Para usar uma arma contra o inimigo, você tem que descer no nível do inimigo, tem que descer. Então, quando você sonha, você vai para o mundo ao qual você pertence. Okay. Né? Entende? Qual é o mundo que você pertence? Aquilo que você coloca na tua alma
é que determina a altura do mundo. O mundo que eu pertenço é o mundo que eu criei, né? Lógico. Tá. Que é do que tua alma é formada, né? Tá. Então, determina a altura que você... A alma é formada, Exatamente. certo. Você determina a altura em que essa alma vive entre a superfície e o Sol. Ok. Né? Ou entre a superfície e a Lua, se quiserem, mas melhor entre a superfície e o Sol, porque a Lua é só o reflexo. Quando você tem armas na tua alma, que assim, todos para você são inimigos, ou você tem uma profunda não relação, um ódio de alguém, isso implica então que daí para aquele, como ele existe, para você como uma ameaça, você tem armas em torno dele para se proteger ou para atacar o que seja, né? Quando você vai para uma atividade de não vigília, de sonho, dependendo da altura do mundo onde você vive, você não consegue carregar arma. Então, mesmo se você tem antipatia por esse, quando você deixa de ser humano vigília e passa a ser humano no teu próprio mundo, em casa, não é? Aí as armas que você usa em vigília, elas não conseguem ser carregadas para o mundo onde você vai. Olha que interessante, olha só. E aí quanto mais armas tem a alma de cada um, né? Quanto mais pesada é a alma de cada um, mais baixo é o mundo que eu consigo ir quando não estou em vigília, mais baixo é o mundo que eu vivo. E para aquela alma que ela é só arma, ela é armada contra tudo e contra todos, odeia tudo, antipatia por todos, tem medo de tudo e de todos, daí ela vive no mundo das armas astrais, que a gente chama de inferno. Oh, legal, boa explicação, beleza. É como é. Então não há distância entre eu e o objeto da minha antipatia, né? Só que você falou a palavra carregar, né? E aí o segundo conceito que é determinante, é importantíssimo, é essencialíssimo para perceber e compreender como é que funciona a relação de cada um com o mundo, é o seguinte: eu não consigo odiar o outro, eu não consigo ter antipatia pelo outro, eu não consigo amar o outro, eu não consigo desejar a outra pessoa, eu não consigo nada com alguém que não seja comigo mesmo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cópia daquilo e colocar em mim. Isso é guardar. Então, para que você ame alguém, você tem que pegar o reflexo daquela pessoa e colocar em você. Então você não ama aquela pessoa, você ama a imagem daquela pessoa em você. Por isso que quando a pessoa age de maneira diferente, daí a pessoa fica frustrada, desiludida, triste, essa coisa assim, é porque é óbvio, porque você estava amando o reflexo daquela pessoa em você que você mesmo criou, não a outra pessoa. A outra pessoa é o que é. Sim. E isso vale para tudo. Então, não tem como eu odiar alguém profundamente, não tem como eu ter antipatia por alguém e não, eu tenho antipatia por aquela pessoa. Não, eu tenho antipatia pelo reflexo daquela pessoa que está em mim. E qual é o reflexo? A memória que eu guardei do dia que aquela pessoa fez alguma coisa que me desagradou. Tá, exatamente, porque isso é verdade. Já comentamos aqui, já falamos, muita gente carrega isso em si, né? Porque a gente fala, o peso é teu, porque a pessoa mas que tá... você percebe daí a chave que é esse processo? Claro, mas que daí, então, tudo que você pensa a respeito dos outros, tudo que você sente... Como interromper esse processo? Já vou conversar. Então, tudo que você sente, tudo que você pensa, daí não é que você está odiando o outro. Você odeia é o outro que está em você. Não é que você ama a outra pessoa. Você ama a outra pessoa que você colocou em você. E geralmente outra pessoa não corresponde àquilo que tem em você. Daí as desilusões, os desamores, as frustrações, né? As grandes brigas, essas coisas assim. Às vezes a outra pessoa nem sabe que você odeia ela, que você tem antipatia, que ela é sua amiga. Ou você tem um ídolo qualquer na TV. Né? E aí você ama profundamente aquela pessoa. Isso que a gente vê essas coisas, né? Ataques. Sim, e a pessoa nem sabe que o outro existe. Isso. Né? E aí um dia, daí aquele ídolo, né? Aí vê que o ídolo era ladrão, sem vergonha, não sei o que e tal. Aí a pessoa se frustra e fica decepcionada. Nossa, mas você quebrou a imagem que eu tinha de você. Exatamente. Você construiu a imagem de mim em você, né? E eu continuo sendo a porcaria que eu era antes. O que quebrou foi a minha imagem em você. Perfeito. Né? E aí você está triste, está aborrecida,
né? Você ficou desiludida porque eu não correspondi àquilo. Não, mas eu jamais poderia corresponder àquilo porque aquilo foi você que criou, né? Então, esse que é o grande artifício. Então, quando você odeia alguém, quando você tem antipatia por alguém, a outra pessoa é como tem aquela frase que fala que odiar alguém é tomar um copo de veneno todo dia esperando que a pessoa morra. Isso, o outro morra. Por que isso? Porque daí aquela inimizade profunda que eu tenho, aquele ódio profundo que eu tenho com relação a alguém, ele vive em mim. Então, eu criei esse ódio com relação à pessoa, eu criei antipatia e ele vive em mim, de mim se alimenta e em mim age. Percebe? Então não tem como eu ter antipatia. E daí você quer ver uma coisa muito interessante? Tem uma função da mente. Como é que é a função da mente? DVECH, Dvesha, né, em sânscrito, que se chama repulsão. Né? Tem duas raízes, tem uma raiz em sânscrito que chama kan. Kan é cavar, escavar, né? E daí essa raiz, ela é formada, tirada para formar dois termos, dukkha e sukha, né? Su é aquilo que é prazeroso, aquilo que é fácil, e du, né, é aquilo que é difícil, né, que é triste, que causa dor, né? Então, todo o prazer que a mente tem por ouvir uma música, por contemplar a beleza, por amar alguém, por ter amizade, né, isso se chama sukha, né? E todo ódio, toda antipatia, todo medo, toda ciúme, essas coisas todas, né, então se chama dukkha, né? E esse du daí é a raiz que gera esse termo dveka, que ele desejo, veja como é muito interessante, desejo de repelir, né? Então é uma função da mente que se chama repulsão, e a base é o desejo de repelir. Significa o seguinte, que a imagem, veja só, tomara que eu consiga explicar, a imagem então que eu criei, vamos supor que eu estou conversando contigo e você veio e fala assim, pô, mas você não me mandou, que você disse que ia me mandar, né? E aí sim. Então e eu disse, pô, mas grego, você fica cobrando esse negócio? Daí eu desenvolvi uma antipatia por você. E a antipatia, o que consiste? Aquela tua voz ecoando na minha mente, me cobrando alguma coisa, ou me acusando de alguma coisa, ou dizendo alguma coisa, ou me ofendendo, essas coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, né? E aí aquilo está em mim, eu estou ouvindo, né? Só que daí é o seguinte, a mente, manas, ela não foi construída para o mal, ela não foi construída para sofrer. Então, se eu tenho em mim a imagem daquele fato, né, e aquele fato me incomoda, baseado em du, que é o sofrimento, então a mente ela tende a querer expulsar a repulsa, né, daquilo. E é uma coisa interessante, que daí eu forço a minha mente a ter em mim, né, eu forço a minha alma a ter em mim uma memória de alguma coisa que eu não quero. Só que a memória em si, ela não é nada, ela é só o registro daquele dia. Daí a minha mente, tendo aquela memória que eu não quero reter, ela vai criar um movimento de repulsa. E aí o movimento de repulsa é que me causa dor. Então a dor da mente pela memória que eu não quero é que é antipatia. É físico. Por isso que a antipatia por alguém é física. O ódio por alguém é físico, porque é uma dor contínua na alma, porque dentro da alma tem memórias dúvida, que eu não desejo. Você chega a sentir isso, se você lógico, sente é porque é físico. É como o amor, a paixão, a atração, ou qualquer coisa assim. Então, vamos supor que daí a pessoa sinta atração pela outra pessoa, né? Atração física pela outra pessoa. Aí ela vai conceber uma série de imagens e vai guardar essas imagens na alma, né? Só que daí ela não tem repulsa, ela não tem com relação a isso, ela não tem dor com relação a isso. Ela tem o contrário, ela tem sukha, ela tem felicidade em manter essa memória. Como ela tem felicidade em manter, isso gera o conceito de prazer.
né? E aí, mas só que ele tem uma coisa que é interessante e que tem a ver também com a antipatia, com a repulsa, porque se eu tenho em mim a memória ou a imagem ou tudo que o meu inimigo falou e aquilo está em mim e eu tenho profundo ódio dele, o meu inimigo, ele está em mim talvez mais intensamente do que ele próprio seja. Sim, muitas vezes é assim. A maioria das vezes. E do ponto de vista de prana, sabe o que acontece? O que ele é também existe em mim. Claro. E chega a um ponto em que eu conheço de tal forma o meu inimigo, né? E eu odeio de tal forma meu inimigo, e eu tenho tantas memórias a respeito do meu inimigo, que eu lembro de mais coisas do que o meu próprio inimigo lembra. Então eu sou mais poderoso e eu faço mais intensamente as coisas do que o meu inimigo faz e aquelas das quais eu não gosto. Aí eu vou e aniquilo o meu inimigo. Daí eu sou o herdeiro das dores do meu inimigo, e a isto eu agrego o fato de eu ter aniquilado o meu inimigo. Para a humanidade é muito pior, porque agora existe um inimigo muito mais poderoso. No caso só complementar, no caso daí do desejo, é uma coisa muito interessante. Então, e aí isso é uma das bases da mecânica da erotização do Ocidente e que desconstrói o Ocidente, é que, então, que no momento em que se cria todos esses ícones erotizantes ou de desejo, tanto homens quanto mulheres, e aí a mídia e o lazer daí em volta disso, e ela incentiva a erotização, incentiva a sexualização de toda a atividade cultural, não é? E aí então o homem ele deseja aquela mulher que é a atriz ou que é a modelo, e o homem deseja aquela mulher, não, e a mulher deseja aquele homem que é atriz, que é um ator e que é modelo. Então cria essas imagens, e aí tem uma coisa que é interessante, é que daí a gente parte de um processo de equilíbrio dos chakras, né? Para que daí então o prana masculino e feminino ele ande em equilíbrio. Sabe que então a gente tem o cérebro e coração, coração e cérebro, que então é cérebro positivo e negativo, coração positivo e negativo. Eu tenho o sistema circulatório e o sistema nervoso, um flui o prana negativo ou solar, outro flui o prana positivo ou lunar, e o equilíbrio disso é que daí permite que a vida aconteça e a consciência se faça, né? E aí, então, quando eu passo a ter aí essas imagens erotizantes, né, ou esses desejos, ou essas empatias baseadas no desejo com relação a outra parte, daí o prana daquela, ele passa a existir em mim em desequilíbrio, ou na mulher o prana daquele passa a existir em desequilíbrio, e é como se daí a pessoa ela ficasse com as cores, com os matizes daquele o qual ela tem empatia, aquele o qual ela deseja, aquela o qual ele deseja. E como aquela atriz, aquele ator, aquela modelo, aquele modelo, ele vai concentrar o prana, vai concentrar os desejos de todos. Quando eu vou fazer em mim o reflexo de uma atriz, né, que é conhecida por conta dos seus dotes físicos e não mentais, né, a cópia que eu faço em mim daquela mulher, ou a cópia que a mulher faz em si daquele homem, traz o somatório de todos os que a desejam, traz o somatório de todos que o desejam, e daí em mim está uma confusão infernal com prana de todas as cores possíveis. Por quê? Porque passa a ser uma teia, como se fosse aquela dança de pau de fita. Então há um transbordo, né, de diferença, e aí esse transbordo leva à revolta orgânica, à inconstância orgânica, à inquietude, né, e isso é o ponto de partida para o congelamento de determinados canais de passagem de prana, e o resultado disso, doença. Muito bem, você está falando de transbordo, e exatamente o que eu queria falar na história da humanidade, pelo menos vamos falar da civilização moderna, vai? Sei lá, que ano 1000, antes, um pouco antes e tal, sempre houve a questão da inimizade.
A própria, sempre é a própria conquista. Eu vou conquistar aquele povo, então eu tenho ódio, eu sou inimigo daquele povo, porque aquele povo... E as famílias reais, um mata o outro, matou uma geração, duas, três, tal, toma o trono, vai e mata a família toda. Vamos trazer isso para o presente, que isso, se é sempre está no presente também. Você vê que dentro de todas as instituições, todas as coisas que existem, escola, família, sociedades, escolas filosóficas, times, clubes, tudo isso aqui, existe inimizade. Não é a disputa sadia. Sim. Eu vou ter na disputa sadia, vence o melhor entre os melhores. Isso é saudável. No fim, todo mundo se confraterniza, todo mundo se gosta porque venceu o melhor. Eu não me importei de perder, eu perdi para alguém melhor. Isso é bacana. Eu vou me esforçar para depois superar ele. É bacana. Mas existem esses conflitos. Então, esses conflitos, nossa senhora, já falei, eu não gosto de me desprezar, mas eu estou longe da perfeição. Estou longe da perfeição. Então, eu acho inadmissível. Parabéns, porque daí você usou um entre parênteses. Antes de falar, estou longe da perfeição, você falou assim, eu não gosto de me desprezar. Então, você já fez uma medida de proteção. Sim. Isso é uma evolução. Bacana. Eu acho que é inconcebível, por exemplo, eu estar dentro disso hoje, eu acho inconcebível dentro de uma fraternidade existirem ainda, por questões de ego, por questões, estou falando da humanidade em geral, em qualquer lugar. Existem todos os locais. Então, a inimizade, que é um tema que se apresentou, que eu digo, ele é importantíssima, essa questão aqui. É porque, como a gente falou no início, ele é a sementeira do ódio. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Né? Então, precisamos entender bem o porquê disso aqui, por que isso aqui já vem de gerações para gerações. Não, a gente não liga como se fosse assim, você mataria um cachorro? Se eu não. Você mataria e tiraria a vida de um gato? Se eu não. E de um ser humano? Óbvio que não. Ele está passando e aí tem uma formiga no teu caminho e você não desvia e você pisa. Então você está andando assim, puxa, o que eu vou fazer para melhorar o mundo? Né? Para contribuir para que o mundo seja melhor, assim, naquele enlevo, aquela coisa. E daí está passando uma abelha e fala assim, uma abelha, pá, mata, tira a vida. Pode parar de pensar. Né? Uma vida é uma vida. Uma vida é uma vida, concorda? Então, se você puder evitar. O viver de braços dados com a antipatia, ou viver de braços dados com a inimizade, achando isso normal, torna normal qualquer outro sentimento entrelaçado. E aí vai desde a inimizade da antipatia até o mais profundo ódio e repulsa a alguém. E você, de início, se falou muito bem, a questão lá de Notre Dame, do ponto de vista cultural, é uma lástima. Então eles podem dar trocentos bilhões de não sei o quê, mas eles vão construir pedra nova. A história da pedra morreu no fogo, e o fogo é para isso. Isso. Né? Então a história do que está... Igni, natura, renovatur, íntegra. Perfeitamente. Né? Então toda aquela história, né? Amores, dores, horrores, expectativas, a felicidade da contemplação, tudo que existia ali, o fogo transformou. Eles podem construir outro igual, mas não vai ser o mesmo. Não seria a diferença entre você comer uma salada de alface fresquinho e uma salada de isopor. Isso. Entende? Claro. Não, então, o resultado pode pintar o isopor de verde, mas não é alface. Né? Mas daí se disse muito bem, e por que então não fazer um movimento desse para daí e apoiar aquelas crianças que morrem aos milhares de fome na África todos os dias, ou no Brasil? Né? Você vai no norte, aqui no sul, sudeste, nordeste, né? Vai assim, no entorno, puxa, né? Então, até você usando um termo hipocrisia, eu acho que é hipocrisia. Né? A cultura é importantíssima, mas como é que você pode daí achar que aquela cultura que você vai contemplar vai trazer um enlevo à tua alma e vai te elevar, se você sai de Notre Dame e aí na rua você passa por alguém pedindo alguma coisa e você tem um coração de granito, você não se sensibiliza.
Não pode. E eu citei para você Etiópia. Você pega um livro sagrado de qualquer país, qualquer religião, qualquer coisa, por mais tradicional que seja, e pega um Quebra-Negaste, né, que é o livro sagrado da tradição etíope, que antecede, se dizia no Egito, que muitos dos deuses do Egito vieram da Etiópia. Né? A Etiópia é a terra do Haile Selassie, né? Da Agartha. Já falamos sobre, né? exatamente. E era considerado o pulmão da África. Daí como é que está hoje a Etiópia? Destruída por quê? Porque vão lá e sugam a terra, o Ocidente suga a terra, desejando que as pessoas morram, por quê? Porque a pessoa que pisa na terra é incômodo, porque interessa o quê? Só a riqueza que está na terra. Sim. Né? Então, a mesma coisa com relação à cultura. A cultura é a âncora da alma da nova civilização. Tem uma ordem que é a realização através do caráter e da cultura. Importantíssimo. Mas para que a cultura se propague, há que haver pessoas harmônicas e felizes. Senão, não. E aí, como? Como? Fica só como comentário, né? Voltando à questão, então, da inimizade, isso que eu gostaria de passar. É que daí, para você ter inimizade por alguém, a razão da inimizade não está na outra pessoa, ela está em você. E manter uma inimizade, manter um ódio, manter um medo, significa o quê? Que você está usando a tua vida para manter aquilo. Aquele sofá é marrom. Ele é o que é um sofá, é marrom porque é o que é, foi construído assim. Daí eu olho e eu particularmente não gosto de marrom. Não gosto de marrom, tudo bem. Agora eu digo assim, eu odeio você, sofá, porque você é marrom. Ele vai continuar sendo um sofá, vai continuar sendo marrom. Tá nem as aí pessoas que você vão pensa, usar... Né? E vão sentar e vão achar ótimo porque vão descansar, e eu estou gastando a minha vida para manter e engendrar uma memória. Exatamente isso. E o sofá está ligando a mínima para mim. Isso, né? E aí o sofá vai continuar vivo depois que eu morrer odiando ele. Então a inimizade, né, ela parece uma coisa assim simples, a gente falou de início, sim, é como arroz com feijão, todo mundo come de vez em quando e nem se dá conta, né? Porque é comum. Mas é o comum incomum, é o comum errado, é o comum lesa a lei, comum lesa a evolução. Isso aqui, o lesa que eu ia falar agora, exatamente. Porque o conjunto de inimizades que você tenha, ele não está prejudicando a outra pessoa porque ela não liga a mínima para você, que você não gosta dela, né? Mas ele está prejudicando a você porque está te consumindo vida. Está esfriando um ou outro lugar da tua alma e vai esfriar um outro lugar do teu corpo vital e que vai ter impacto daí no sistema linfático, depois vai virar no sistema circulatório, nervoso, você vai ficar doente, né, por uma coisa que nem deveria existir. Né? Então não se deve ter inimizade com alguém, não se deve ter antipatia com alguém sem compreender que às vezes a pessoa ela é o que é. Por quê? De novo, eu crio uma imagem assim, eu tenho a contraparte ideal, né? E daí no período de namoro, aí tem aquele enlevo, né? Não, porque essa contraparte, daí então eu vou ser feliz, vou ser a vida inteira, trocar ideia e tal. Daí você então cria todas aquelas imagens, aquelas perspectivas, expectativas, você cria todas as realidades que você quer. Sabe? É como se a pessoa fosse um lápis colorido, né? Só que ela é um lápis colorido e só faz bolinha. Você pega o lápis, daí faz estrela, quadrado, paisagem, céu, lua, planeta, tal. Então você cria o universo baseado naquele lápis, né? E aí o lápis vai um dia e termina. Mas como o lápis você terminou se você que desenhou todo o meu universo colorido? Aí o lápis te fala, quem desenhou foi você, eu sou só um lápis. Né? E então o criar essas coisas em nós, né? Que às vezes são desconhecidas ou independem da outra pessoa, é o consumidor de vida. E aí o conglomerado de inimizades, né? Ele cria uma ambiência, ele cria um prazer em ter inimizade. O prazer em ter inimizade significa prazer em ter repulsa. Quando vários se reúnem, eles tomam uma outra hierarquia. Daí eu já vou ter que sentir prazer em ter ódio. Se eu tenho prazer em ter inimizade e prazer em ter ódio, eu preciso exteriorizar a inimizade e o ódio de alguma forma, e junto vem a violência, junto vem a agressividade, junto vem a ignorância. Chega um ponto em que a alma está tão conturbada
que aquilo que de bom cada um de nós tem na alma, ele fica quieto esperando a tempestade passar. E às vezes a morte chega e a tempestade não passou. Né? E o que vai acontecer? Bota na mochila e depois vai resolver. Eu acho que a maior, verdadeiramente, eu acho que a maior força que existe no planeta, né, fora a força do sexo, né, isso vamos deixar de lado, é uma palavra chamada amor. O amor deveria ser, e acredito eu, o remédio para qualquer tipo de transtorno, ódio, inimizade, qualquer coisa assim. Mas aí, Grego, tem o amor passional que está de mão dada com a força sexual. Aí sim. Tem o amor maternal, daquele paternal, outro da bondade, filial, do o amor fraterno, o amor universal. Daí ele é a panaceia, é o lápis filosoforum, é a suma ou o suma matéria. Né? Que assim, é o âmago da... Por que ninguém toma desse remédio? É porque é o seguinte... Por que o remédio não funciona aqui? Não, é porque assim, não é que não funcione, é que daí às vezes é como se fosse assim, você chega num lago para tomar água, né? Você está com sede e todo lago assim no meio do mato, ele geralmente tem uma cobertura assim, tem umas folhas, umas plantinhas, uma poeira em cima, né? E quanto mais embaixo você pegar a água, né? Mais límpida, mais gelada, mais pura. E às vezes as pessoas têm preguiça de cavar. Não tem uma expressão que fala cada vez cavar mais fundo para servir ao Rei do mundo? Então, quanto mais profundo você vai pegar, mais límpido é o que você vai trazer para você mesmo. Só que com um cuidado. Se você vai meter a mão no lago e dar uma canecada rápida, aí você remexe a lama que está no fundo. E ela é pior do que você fez. Claro. Então, para você experienciar a profundidade dos sentimentos, você tem que ter parcimônia, harmonia, paciência, calma, respeito pela fonte. Aí você traz e prova. Prova o quê? O amor universal, que é o líquido, que é a água, né, que a tudo transforma, a tudo equilibra, a tudo harmoniza, diminui a temperatura e dá consciência. É incrível, assim, você sabe que eu vivo nas redes virtuais aí por causa das comunidades, do Vida Inteligente, vivo disso. É impressionante quando você posta alguma coisa bonita, bela, que nem que eu te mostrei aqui antes de a gente começar o programa, do futebol. Um goleiro que levou, depois do jogo, um grande jogo entre dois times grandes, o goleiro realizou o sonho de um garoto, de um jovem que tinha síndrome de Down, que queria bater um pênalti. E ele levou o garoto, ficou lá e pulou em cima da bola. O garoto com síndrome de Down bateu um pênalti maravilhoso, né? Fez um golaço e saiu vibrando. Olha, eu me arrepio. Por quê? Porque é uma coisa linda. Então o ser humano, ele tem essa sensibilidade. O pior ser humano, ele é tocado por essa força, claro, chamada amor, entendeu? Por que esse amor não transforma? Por que ele não... É porque o transformar é a palavra-chave. É porque, por exemplo, assim, quando você criou antipatia por alguém, você criou a memória, né, você reteve, e aí isso é alguma coisa viva que em você existe. Para que essa antipatia ela passe pelo processo de perdoar, que assim, é aplicar o amor universal naquela região da tua alma, isso implica em que aquilo vai deixar de existir. Sim. E o instinto de sobrevivência... Os tais elementais, né? Que não deixa de ser um elemental, né? Você construiu ele. Todos, né? São, porque toda a matéria engendrada, né, recebendo vitalidade e consciência, ela é uma vida, e toda a vida ela é elemental. Nós somos conglomerados de elementais. Né? Só você citou antes a questão da força do sexo, né? Então, e eu citei antes Kundalini, o pessoal pensa que Kundalini é uma Shakti que daí ela dá forma à matéria, é um aglutinador e um engendrador. A questão daí do poder sexual, então assim, você tem acima do diafragma, né, você tem um chakra, 2, 3, 4, e tem 3 abaixo do diafragma. Isso, então você tem homem, você tem o meio termo, que é o Anahata, você tem a divindade, e abaixo do homem você tem os centros infernais. O que são os centros infernais? São todos os poderes do universo que mantêm a matéria coesa. Sim. E que dão a vida no reino vegetal, animal e mineral
e no reino elemental. Esses poderes cósmicos, essas potestades cósmicas se manifestam no ser humano como um instinto. Aí, quanto menos controle você tiver sobre o instinto, quanto menos condição de exercer a vontade você tiver, quanto menos divino você for, quanto menos humano você for, mais esses poderes ainda em aquisição de consciência tomam conta do indivíduo, né? E aí, quanto mais eles tomam conta, quanto mais livres eles são para agir, maior a influência da questão da erotização e do sexo na pessoa. Então, quer dizer, quem vive nesses níveis é impossível experienciar, então, aquele amor necessário para transmutar tudo isso aí. São mundos distintos, mundos né? distintos, tá. Então, são mundos em várias camadas. Então, sim, não é o plano astral. É um mundo astral com 49 camadas, 49 planos, né? Assim para o vital, assim para o mental. Então, dependendo de onde a alma viva, assim, eu estou aqui hoje e está nublado e chovendo, eu consigo ver o sol? Consigo? Por quê? Porque o sol está ali, só que eu tenho que fazer o que para ver o sol? Ou eu pego o avião e vai acima vou, das nuvens, ou eu tenho o sol em mim e aí para mim não tem tempo ruim, não é? Agora, se eu não tenho o sol em mim e não consigo ir de avião, para mim é tempo nublado o tempo inteiro. Sempre, e como é que eu vivo? Segundo as regras do tempo nublado. Com certeza, né? Quanta gente vive nublado aí. Não, é assim, e aí cada um constrói seu próprio inferno, né? E como cada um constrói seu próprio inferno, cada um é o chefão do inferno, então o capeta mor, né? Eu mando, assim, então eu falo assim, mas eu tenho os instintos, só que os instintos em cada um, mesmo existindo enquanto potencial, eles precisam de energia. O instinto, ele só vem à tona se eu der vida a ele. Então eu sou o capeta mor do meu inferno, né? E eu tenho o dom, o poder de dizer quem vive, quem se manifesta. Eu digo assim, ira, repulsa, antipatia, ódio, vamos se manifestar. Xinga o grego, bate naquele, deseja aquilo. Você tal. É o general do seu quartel, né? Não, isso aí, não, o chefão. É o capeta mor do inferno. Bem isso mesmo. Né? Só que o inferno é a alma de cada um. Que ali você reina, você faz tudo. Lógico, porque, e isso é uma coisa assim, a gente nunca pode culpar um instinto por se manifestar, nunca pode culpar uma emoção por se manifestar, simplesmente porque ela só se manifesta se a vontade deixar. E obrigatoriamente para se manifestar, eu tenho que ir lá e dizer para ele assim, toma um pouco da minha vida e se manifeste. Cada um que se manifesta é um pouco de vida, vida mesmo, vida. Sim. Tempo de vida que eu dei, né? Aí não dá para culpar nem A nem B pelo que eu faço, primeira coisa. E não dá para culpar nem A nem B porque eu trouxe esse povo para dentro, eu criei a antipatia por você em mim, eu criei o desejo por você em mim, eu criei o ódio por você em mim, né? E eu alimento quando eu quero, na intensidade que eu quero, e essa intensidade pode ir assim, desde uma simples lembrança para eu saber que aquilo ainda está em mim e eu tenho que sublimar, até liberar, assim, abrir as porteiras do inferno e experienciar aquilo até você chegar na fronteira da loucura. Chega perto mesmo. Lógico. Então, assim, mas você tem que fazer isso conscientemente. Você sabe o que você está fazendo, né? E aí cada ser humano não pode nunca falar que a responsabilidade é de um terceiro. Por quê? Porque ele é senhor absoluto de tudo que existe na alma dele. Então, assim, na alma do ser humano, nem a divindade entra a não ser que ele permita. Sim. Claro, porque o grande bloqueador para que a divindade entre na alma, para que a alma se transforme em um ser divino, o que é? É a mente concreta negando, a emoção muito densa, o instinto tomando conta. Aí fica a terra de ninguém, o eu superior, a divindade que em mim existe, não tem código de linguagem, não tem ambiente, não tem espaço, não tem instrumento, não tem matéria, não tem ferramenta, não tem como agir. Ela senta e calmamente espera. E como falei agora há pouquinho, às vezes a espera dura a vida inteira. Ela se retira, aí volta e pergunta, como é que foi a vida? Putz, desperdiçada. E agora? Vamos de novo. Isso é verdade. Quando a gente não quer uma coisa, não tem coisa que acontece naquilo. Não tem. E o contrário. É uma resistência fabulosa. E o contrário. É uma força que você podia usar a seu favor. Né? E você imagine né? Assim, o professor Henrique José de Souza, fundador do Estado Brasileiro de Obiose,
que vai fazer 100 anos em 2024, Fundação Material, em 10 de agosto de 24, ele diz assim, o pensamento, principalmente quando dirigido por uma forte vontade, é sempre uma entidade viva capaz de realizar a ideia que lhe deu origem. Teurgia, magia pura, né? E aí fica a questão, imagine só, grego, se o ser humano ele aprendesse a usar o mesmo poder que ele usa, que ele despende quando ele vai sentir atração física por alguém, ele usasse aquele poder para criar mentalmente. Nós já viveríamos, não é em um outro mundo, nós já estaríamos vivendo em um outro universo, porque a gente já teria resolvido tudo. Sim, mas sem consciência nós estaríamos destruídos como humanidade há muito tempo. Não, sem consciência é impossível. Sem consciência, aí os instintos tomam conta, a gente volta lá para o segundo ciclo de evolução, né, onde ainda a consciência está começando a tomar densidade na forma de vegetal. Tenha dúvida. Não adianta. Então é isso. Então, antipatia, inimizade é isso. Inimizade é a qualidade daquilo que não é amigo, né? E não tem como você ter inimizade por alguém. Você tem inimizade para aquilo de alguém que você criou em você mesmo, né? E a outra pessoa, ela não tem impacto, não sofre impacto nenhum pela tua inimizade. O que vai acontecer assim, a tua inimizade, ela precisa vir à tona, ela precisa mostrar que ela existe, e você vai e demonstra, você fala assim, você é um ignorante, você está alimentando aquilo em você. Daí a outra pessoa, se ela for equilibrada, ela vai compreender, puxa, como é que ele está sofrendo com essa antipatia por mim? Exatamente. E não vai dizer nada. Se ela não for equilibrada, e se acontecer o similibus congregantur, ela vai reagir e vai falar assim, não, ignorante na verdade é você, porque além de ignorante você é um imbecil. Isso, e aí dá no que a gente sabe, né? E aí então eu pego aquele momento e gravo também no outro. Pronto. Aí já não é mais uma inimizade pura e simples. Já virou ódio. Já virou uma antipatia profunda e tende ao ódio. E aquilo fica em mim o tempo inteiro assim, como é que eu vou me vingar? Como é que eu vou devolver? Como é que eu vou reagir? Isso não vai ficar assim. Quem usa essa expressão em nós assim, e fala assim, não, isso não pode ficar assim. Não sou eu porque não tem lógica. A minha mente não gosta de brigar, a minha alma é pacífica, eu sou pacífico, mas aquele pequeno conglomerado, ele precisa se alimentar e ele quer revanche. E quando ele diz assim, não, mas isso não pode ficar assim, né? É porque ele tem que ir lá gerar um evento externo para que ele seja promovido, ele saia de uma simples antipatia para uma prática frequente de demonstração de ódio. Ele sabe que daí o hábito de odiar, o hábito de ser antipático vai fazer o quê? Vai criar o hábito, né? Coisa assim, ele vai criar o hábito, né? O hábito daí vai fazer o quê? Vai moldar o caráter, né? E caráter é aqueles canais que dão as diretivas de comportamento da alma. Uma vez moldado o caráter nesse sentido, eu tenho alterado o destino. Alterei o destino, karma. Inimizade, karma. O caminho é quase reto. É isso aí. Bom, todos os elementos foram dados hoje para a gente agora. Basta cada um de nós agora refletir sobre o que foi falado aqui, ver o quanto vale a pena você ver. Você sabe, cada um que sabe, que conhece os seus inimigos. Às vezes você é inimigo de você mesmo, né? O maior. O maior, né? Então, vamos fazer essa reflexão e ver o quanto vale a pena você ficar alimentando algo que não te traz nada de positivo. Eu estou dizendo isso para mim também. Porque, às vezes, assim, nem todos os teus inimigos querem que você morra. Nem todas as pessoas que têm antipatia por você querem que você morra. Mas daí você, eu, qualquer um de nós que daí nutre esse tipo de coisa, nós trabalhamos para morrer. Por quê? Porque cada vez e cada coisa que eu guardo em mim, eu tenho que usar um pouco de vida para aquilo. Perfeito, para manter aquilo. Né? É para manter aquilo. Ele é um gerador que tem que dar eletricidade. Por isso que o ser humano que age assim, ele é o seu maior inimigo, porque daí todos os dias ele trabalha para morrer. Olha aí, ó. Todos os dias, né? E aí a vida que deveria durar 1 milênio, produzindo pela lei, dura 70, 80, 90, e chega assim um momento que a pessoa está angustiada para morrer, para se ver livre das antipatias, dos ódios e tal. Só que é o seguinte, cessa o corpo físico e dela vai fazer um estágio contemplando face a face cada antipatia, cada ódio, cada medo, né, cada desejo, né? E aí vão ser potencializados, bota tudo na mochila e ó, tchau. vem de volta.
Valeu, Jorge. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você, é uma felicidade poder conversar sobre isso. Acho que foi uma bela de uma abordagem. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz e lembre que ninguém no universo tem o poder de colocar uma vírgula sequer na alma de vocês. Ou vocês mesmos criam, colocam, ou ninguém faz. E aí colocar o bem ou o mal, vocês são senhores absolutos. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.